Olá, alunos, bem-vindos ao sexto semestre do nosso curso de medicina. Vamos dar início aí ao ciclo de nossas conferências do S6. E hoje o assunto é sobre os mecanismos patogênicos das glomerulopatias. Esse é um assunto que tem interesse para o generalista, apesar do nefrologista muitas vezes ter mais perguntas do que respostas, uma vez que é uma condição que pode migrar aí para doença renal crônica e tem impacto em qualidade de vida, de comorbidade e de mortalidade nesses pacientes. Então aqui a gente vai dar as noções em relação a esses mecanismos patogênicos para facilitar a compreensão de vocês e assim poder, numa visão generalista, indicar aí de uma maneira mais precoce esses pacientes para o especialista. Ao final, então, dessa conferência, devemos correlacionar a patogênese com as manifestações clínico-laboratoriais das doenças glomerulares e identificar essas principais síndromes e suas principais etiologias. Antes de mais nada, é bom a gente voltar um pouquinho no tempo e olhar para trás para tentar compreender melhor a anatomia e a histologia glomerular, porque a partir daí vai facilitar nosso raciocínio clínico, principalmente em relação às estruturas afetadas e como é que se pode comportar clinicamente essas doenças. Um primeiro dado que a gente tem: o glomérulo nada mais é do que um dos componentes da unidade funcional dos néfrons. Nós temos milhões nos dois rins, né? Esse glomérulo, muitas vezes, ele faz parte de uma subdivisão vascular, onde o início dessa vascularização é pela artéria renal principal, depois pelas artérias segmentares, depois as interlobares, depois as artérias arqueadas, depois as interlobulares. Aí vem a arteríola aferente, vem um glomérulo propriamente dito, né? E depois a arteríola eferente, né? A partir daí você vai ter capilar peritubular, que vai contornar e acompanhar aqueles túbulos renais. O local onde a gente tem essas unidades glomerulares é na região cortical, né? Então é importante sabermos disso, porque até exames de imagem, quando nos dão a espessura de um córtex do rim, eles, de uma maneira indireta, estão avaliando a presença dessas unidades microscópicas, né? Aí representadas por essa biópsia renal, onde a gente tem, no caso, o tufo glomerular, né? E a representação pela hematoxilina eosina na microscopia óptica. Então, isso aqui é exatamente um pré-requisito para a gente poder entender melhor onde se encontram essas unidades microscópicas tão fundamentais aí na parte da barreira de filtração glomerular. Agora, quando analisamos de uma forma esquemática, por meio de desenho, facilita a gente tentar entender quais os componentes que fazem parte do glomérulo e da barreira de filtração glomerular. Quais seriam esses componentes celulares que fazem parte do glomérulo? Então, a gente tem a célula endotelial, que a partir daí você vai ter um endotélio fenestrado. Vamos ter aqui a célula epitelial visceral, que a partir daí vai emitir pseudópodes, no caso, ou melhor, processos podocitários ou processos, os pedicelos, que fazem parte também dessa barreira de filtração glomerular. As células mesangiais, que fazem parte desse arcabouço e produzem a matriz mesangial que dá sustentação a esse tufo glomerular no corpúsculo renal. E a célula epitelial parietal, que recobre a cápsula de Bowman. O espaço entre a célula epitelial parietal
e a unidade glomerular, o tufo glomerular, aqui representado, essa região, é chamado de espaço urinário ou espaço da cápsula de Bowman. Quando aqui avaliamos uma biópsia, onde a gente tem a unidade glomerular e a gente quer avaliar essa ultraestrutura que faz parte da barreira de filtração glomerular, através de uma microscopia eletrônica facilita melhor a visualização dessa barreira de filtração glomerular. Quais seriam os componentes dessa barreira de filtração glomerular? O endotélio, né, a partir daquela célula endotelial, que tem a característica fenestrada. A membrana basal glomerular e os podócitos, né? Aqui representado, qual seria o sentido da formação do filtrado glomerular, né? Do ultrafiltrado plasmático? Seria no sentido da luz capilar para o espaço urinário. Então, a partir daqui e dessa barreira de filtração, nós temos mecanismos que envolvem tanto o tamanho das substâncias, então substâncias de mais alto peso molecular, elementos celulares como leucócitos, hemácias, monócitos, né, não vão migrar da luz capilar para o espaço urinário numa estrutura intacta de barreira de filtração, porque tem a questão do tamanho, né? Então essa barreira ela permite só substâncias de mais baixo peso molecular ultrapassarem essa estrutura. Da mesma maneira, além da barreira por tamanho, essa barreira de filtração glomerular, principalmente a região da membrana basal, da região subepitelial e dos podócitos aqui, onde aqui representado a gente tem até uma fenda de filtração, né, que é um diafragma entre um processo podocitário e outro, é uma região muito rica em carga negativa, em proteínas. E essas cargas negativas vão expelir e repelir, no caso, unidades proteicas que, por sinal, podem estar passando da luz capilar para o espaço urinário. Então aqui a gente tem uma barreira de seletividade, né? Se por acaso determinadas substâncias de mais baixo peso molecular ultrapassarem essa ultraestrutura, eu vou ter também garantido nessa região cargas negativas que vão repelir essas proteínas, que muitas vezes têm cargas também negativas. E com isso eu estou adicionando mais uma modalidade de barreira, não só por tamanho dessa estrutura glomerular, essa barreira de filtração glomerular. Então isso é muito importante como um aspecto também de pré-requisito para a gente analisar o que acontece com algumas patologias onde não há uma evidente destruição dessa estrutura, mas pequenas alterações ou então deposição de material nessa região que podem comprometer essa barreira de seletividade da barreira de filtração glomerular. Quando analisamos agora num desenho em 3D, fica bem mais claro entre a região do capilar glomerular, e aqui dentro tem uma hemácia, né, passando por essa luz, como é que se configura essa barreira de filtração e o que é a forma, né? Então temos aqui o endotélio, a membrana basal glomerular, os podócitos, e entre cada podócito desse, o que a gente vai ter? A gente vai ter estruturas proteicas que garantem, vamos dizer, a conformação desses podócitos, ajudam até no seu citoesqueleto de formação e são grandes componentes em relação àquela barreira de seletividade. Então, são estruturas proteicas que você pode ser de vários tipos, né, como podocina, nefrina, né, podocalexina, certo? Então, uma série de estruturas proteicas que mantém esse citoesqueleto do podócito e naquela fenda de filtração, né, entre os processos podocitários, garante também a riqueza de carga aniônica, permitindo assim, então,
a barreira de seletividade, não só por tamanho, mas principalmente por carga negativa aqui encontrada. Então, é um aspecto que chama a atenção em relação à parte da barreira de filtração glomerular. Então, vamos tentar observar de uma maneira mais didática o que, porventura, pode alterar essa ultraestrutura da barreira de filtração glomerular. Que mecanismos patogênicos poderiam estar envolvidos na quebra dessa barreira de filtração glomerular? Então, se formos analisarmos, principalmente, e que vai ser o escopo maior da nossa aula, os mecanismos imunológicos, eles estão como um dos principais mecanismos envolvidos nessa lesão da barreira de filtração glomerular. Seja por infecções, seja por doenças imunológicas, né? Como a gente viu no primeiro GT, o padrão em relação à glomerulonefrite pós-estreptocócica tem uma relação com ativação imunológica a partir de um processo infeccioso, né? Doenças metabólicas, por exemplo, o próprio diabetes, eles podem ter interferência em produzir substâncias tóxicas que alteram e são fatores relacionados à lesão da barreira de filtração glomerular. Condições hemodinâmicas, por exemplo, a hipertensão arterial. Quando você tem um aumento da pressão arterial, você tem um aumento da pressão de filtração naquela região de barreira de filtração glomerular. E com isso você pode lesar o endotélio e também aquelas estruturas próximas, causando também processo de lesão da barreira de filtração glomerular. Substâncias tóxicas, toxinas, drogas também podem ter esse efeito. Doenças de depósito, por exemplo, amiloidose, mieloma múltiplo, que é uma doença do sangue relacionada a plasmose, podem produzir substâncias que também levam à lesão do glomérulo. E doenças hereditárias. Então a gente pode ter uma série de doenças hereditárias que, por alteração de substâncias que compõem a barreira de filtração glomerular, podem facilitar e dar início à lesão glomerular. Exemplo de doenças hereditárias. Existe uma síndrome chamada síndrome de Alport, onde você tem uma alteração do colágeno glomerular. E a partir daí, por alteração do colágeno da barreira de filtração glomerular, desencadeia-se uma série de lesões. Nessa doença também, além de lesão a nível glomerular, pode haver perda auditiva e também lesões oculares. Como também pode ter doenças na infância, onde por alteração de estruturas glomerulares, também por substâncias que compõem essa barreira de filtração, essa membrana glomerular ela pode ser mais fina, como a doença da membrana fina que acomete algumas crianças. Então são apenas alguns exemplos de algumas patologias que podem envolver esses mecanismos fisiopatológicos de lesão da barreira de filtração glomerular. Como um dos principais mecanismos da patogênese envolve a resposta imune, nós temos algumas teorias em relação a como se dá esse processo de lesão. Considerando que a resposta imune vai depender de uma resposta individual e genética, Então, o primeiro nível de dano pode ser a susceptibilidade genética de determinado indivíduo à lesão da estrutura glomerular. Então, seria como se fosse aqui o ponto inicial que, por um indivíduo, por conta de fatores genéticos herdados, estaria mais suscetível a uma resposta imunológica. A partir dessa susceptibilidade, por meio de exposição ambiental de fatores como infecciosos ou fatores como toxinas, uma série de coisas, a partir daí você tem uma exposição a partir da ativação dos padrões moleculares associados aos patógenos ou padrões moleculares associados ao dano, que seria o segundo nível para dano. A partir dessa interrelação entre fatores genéticos e fatores ambientais, é como se na resposta imune
inicialmente dada por uma resposta imune inata, por meio da ativação de receptores Toll-like e de complemento, o organismo entendesse e a partir dessa resposta não específica, começasse a entender que, por até a presença desses antígenos infecciosos ou estranhos ao organismo, desenvolvesse então uma resposta imune adaptativa, né, a partir de antígenos mais específicos, e a partir daí, com a ativação de linfócito B e linfócito T, houvesse então um dano ao tecido glomerular. Nada mais é do que essa resposta imunológica, como, de uma maneira geral, houvesse uma desregulação desse controle da resposta inflamatória imunológica e, no caso, o glomérulo sofre essa injúria, sofre esse dano e, numa tentativa de reparo por conta desse processo inflamatório, aquela ultraestrutura que compõe a barreira de filtração glomerular sofre o dano. E aí perde-se mecanismos de barreira, tanto de tamanho, por meio de destruição da estrutura física, como também aquela perda de cargas negativas, causando então a perda completa dessa capacidade, dessa função do glomérulo como uma barreira de filtração glomerular, a formação do filtrado plasmático. Então há um desbalanço entre a resposta imunológica, a capacidade de reparo e a capacidade de regeneração daquelas outras estruturas. De uma maneira mais simplificada, o que a gente poderia avaliar? Então, a partir de um antígeno estranho ou um agente infeccioso, você tem uma resposta humoral e uma resposta celular. A resposta humoral envolve muitas vezes a formação do complemento, dependendo do patógeno ou da substância envolvida. A resposta celular leva à ativação de linfócitos, com produção de citocinas, com recrutamento de macrófagos, monócitos, mais citocinas envolvidas, processo inflamatório instalado. Tudo isso numa tentativa de eliminar esse agente invasor ou esse antígeno estranho, né? E nesse processo todo também há uma ativação do processo de fibrose, uma tentativa de reparo. Então, se a gente pensar aqui, o que vai participar desse mecanismo imunológico de agressão glomerular, temos a participação do complexo antígeno-anticorpo, ou seja, os imunocomplexos, que podem depositar nessas regiões que compõem o glomérulo e a partir daí você tem um início de um dano glomerular, ou então até por disfunção linfocitária. Esse tópico aqui é um aspecto mais relacionado a algumas patologias como lesão mínima e a glomerulosclerose segmentar e focal, que é a GESF, que são patologias glomerulares que levam àquela alteração daquelas unidades chamadas podócitos, né? Então, os podócitos, eles compõem aquela parte mais externa, mais próxima do espaço urinário, e que eles podem estar alterados a partir de disfunção linfocitária que levam à produção de citocinas e alguns fatores permeabilizantes que alteram essa estrutura podocitária. Aqui eu não vou me deter ao longo da nossa aula, porque eu vou utilizar mais o exemplo dos depósitos de imunocomplexos, que são um dos mecanismos patogênicos relacionados à parte imunológica mais presentes. Mas a título de informação eu já introduzo em relação à disfunção linfocitária, que pode acometer algumas patologias que cursam normalmente com síndrome nefrótica. Além de saber dessa participação dos imunocomplexos, então vem a indagação: como se depositam esses imunocomplexos, né? Eles podem ter pelo menos 3 teorias de como esses imunocomplexos podem se depositar no glomérulo. Primeiro, o complexo antígeno-anticorpo se formar no sangue, e aí ao circular se depositar então no glomérulo.
O que pode acontecer é do antígeno inicialmente se depositar e ficar aprisionado no glomérulo, e a partir daí vem um anticorpo circulante e se liga esse antígeno já aprisionado. E um outro mecanismo onde o antígeno estranho ele é muito semelhante ao antígeno nativo do próprio tecido glomerular. E aí um anticorpo já produzido pelo estímulo antigênico estranho, ele se liga diretamente ao antígeno nativo do próprio tecido. Esse mecanismo é um dos piores, porque é como se tivesse um mimetismo molecular entre as estruturas estranhas e a estrutura glomerular. E a partir daí, o anticorpo já formado pela indução desse antígeno estranho, ele age diretamente no próprio tecido. Seria aqui uma das teorias mais relacionadas às doenças, inclusive autoimunes, né? Então, é um mecanismo que possivelmente ele tem uma tendência maior de destruição, porque o anticorpo formado contra aquele antígeno estranho, ele vai agir diretamente contra o antígeno do corpo, né? No caso da estrutura glomerular. E assim, então, se a gente for esquematizar com um desenho para facilitar o raciocínio, que estruturas e como poderiam, onde se depositariam esses imunocomplexos? Então, eles podem se depositar na região do mesângio, como aí representado. E se colocarmos a ultraestrutura em relação à barreira de filtração glomerular, em que regiões também esses imunocomplexos poderiam se depositar? Na região relacionada subendotelial, que seria abaixo da membrana basal glomerular até o endotélio. Na região correspondente entre a membrana basal glomerular e a região do podócito ou da região epitelial, que seria a região subepitelial, ou propriamente na própria membrana basal glomerular, esses imunocomplexos podem se depositar. Como seria a representação em relação a esses imunocomplexos numa biópsia, numa imunofluorescência? Seria exatamente nessa representação. Então, aqui é uma biópsia com imunofluorescência, onde você tem um anticorpo que ele vai marcar substâncias relacionadas à resposta imunológica. Pode ser complemento, pode ser imunoglobulinas, certo? E por essa marcação dá essa coloração meio amarela esverdeada aí. Então aqui é um exemplo de uma biópsia com imunofluorescência, onde você tem uma deposição de imunocomplexos no mesângio, né? Isso aqui é uma biópsia de um paciente com nefropatia da IgA, onde você tem anticorpos marcando até a imunoglobulina do tipo A. Ou então, você pode ter uma outra configuração. Então, a própria imunofluorescência ela dá uma configuração, ao contrário daquela que a gente viu anteriormente, do imunocomplexo no mesângio, de uma coloração mais linear ao longo da membrana basal glomerular, que indica que esse imunocomplexo está mais na membrana basal glomerular, né? Que é uma biópsia de um rim normal, né? Na microscopia óptica, e aí a imunofluorescência de um paciente onde tem imunocomplexo na membrana basal. Aqui seria uma glomerulonefrite membranosa. Então, como que a gente poderia, em termos de desenho também, para facilitar o raciocínio, identificar o depósito desses imunocomplexos, né? Aqui a gente então já entra em patologias glomerulares que podem se comportar, no caso, como quadros sindrômicos, né, relacionados inclusive e como consequência da deposição desses imunocomplexos. Então aqui à esquerda, o que a gente vê é um glomérulo normal, certo? Só relembrando as estruturas que fazem parte desse glomérulo normal, a célula epitelial visceral, com seus processos podocitários aqui, bem representados, a membrana basal glomerular, e aqui o endotélio fenestrado, né, pela célula endotelial.
e essa que faz parte do arcabouço de sustentação da unidade glomerular, a célula mesangial. Então, o que acontece em relação, por exemplo, a patologias como a membranosa? Você tem depósitos de imunocomplexos, representados aqui nessa cor preta, exatamente na região abaixo do podócito e a membrana basal glomerular. Muitas vezes esses imunocomplexos ficam nessa região ou na própria membrana basal glomerular, a depender da doença e da evolução dessa doença. E tem esse aspecto aqui. O mais interessante é que quanto mais o imunocomplexo estiver mais próximo do espaço urinário, né, ou na região subepitelial, mais esse glomérulo ele vai perder proteína, exatamente pelaquela perda da barreira de seletividade, pela perda das cargas negativas, né? E quanto mais próximo, por acaso, esse imunocomplexo estivesse numa região subendotelial, ou seja, abaixo da membrana basal glomerular, mais próximo estaria da luz capilar. E aí a representação é de um sedimento urinário não tão rico em proteínas como em regiões de imunocomplexo na região subepitelial, mas um sedimento urinário onde você tenha mais o quê? Elementos celulares, leucócitos, hemácias, exatamente por essa destruição mais próxima da luz capilar. Isso é importante até para a gente começar a ver as manifestações clínico-laboratoriais a partir de um mecanismo patogênico, né? Da mesma maneira, o que chama a atenção é que quanto mais distante esses imunocomplexos estiverem dessa luz capilar e mais próximo do espaço urinário, menor vai ser o acesso de monócitos e macrófagos para migrarem para essa região aqui e retirarem esses imunocomplexos, por exemplo, numa fase de recuperação de uma doença glomerular. Por isso que doenças que cursam com imunocomplexos mais na região subepitelial têm um curso mais arrastado, né? E muitas vezes para uma total recuperação do quadro glomerular leva mais tempo, exatamente porque esses imunocomplexos estão mais distantes da circulação para serem clareados. Então isso aqui é um outro aspecto também importante da gente levar em consideração, a deposição desses imunocomplexos e onde se encontram esses imunocomplexos. E aí exatamente mostrando na seta esses imunocomplexos depositados. Então, quando a gente vai avaliar a patologia nas síndromes nefróticas numa biópsia, considerando a biópsia normal aqui, e em pacientes que apresentam a síndrome nefrótica, vocês veem que a arquitetura ela é modificada, tá? Então, é importante esse aspecto da microscopia em facilitar para que padrão vai ser visto, né? E a gente suspeitar aí que tipo de patologia pode estar associada a determinada síndrome nefrótica. Aqui, no caso, é a representação na microscopia óptica de um paciente com glomerulonefrite membranosa, que seria a representação que a gente viu no desenho do diapositivo anterior. E como é que seria na patologia nas síndromes nefríticas? Também da mesma coisa, comparando com o glomérulo normal. Olhe como a arquitetura é totalmente diferente da parte da patologia da síndrome nefrótica. Então você tem um intenso infiltrado inflamatório, onde o glomérulo praticamente perde a sua característica fisiológica, né? Então, muito infiltrado de polimorfos nucleares, muita reação inflamatória, e você tem muitas vezes um quadro de uma proliferação endocapilar difusa, né? Com presença de polimorfos nucleares, monócitos e outras substâncias, mas principalmente um quadro mais agudo, mudando completamente a característica de uma biópsia de um glomérulo normal. E quando a gente coloca na forma de esquema de desenho para tentar entender melhor essas patologias que envolvem a síndrome nefrítica, né? Ao contrário da síndrome nefrótica, muitas vezes elas vão ter menos imunocomplexos e um componente celular mais rico, né? E por que isso? Vamos tentar entender. Então, só relembrando aqui do glomérulo normal, que a gente tem a célula epitelial
visceral com os podócitos, né? A membrana basal glomerular, o endotélio fenestrado com a sua célula endotelial e a célula mesangial. Então, a estrutura do glomérulo normal. Quando a gente agora utiliza como padrão de síndrome nefrítica a própria GNDA, que foi o assunto do nosso primeiro GT, o que a gente observa? A gente observa que há um intenso quê? Há uma deposição ainda de imunocomplexo na região subepitelial, mas de uma maneira menos difusa do que a gente viu na patologia nefrótica, né, do síndrome nefrótico, como aqueles diapositivos anteriores. Uma intensa proliferação de células mesangiais, então elas se duplicam na tentativa de conter essa resposta inflamatória dessa deposição de imunocomplexos, né? Também a própria célula endotelial ela se multiplica e a presença de polimorfonucleares na luz capilar. Se você for observar, esse polimorfonuclear, pela proximidade da barreira de filtração glomerular e do endotélio aqui, ele muitas vezes ele lesa essa barreira de filtração e hemácias, leucócitos migram para o espaço urinário. Por isso que o sedimento urinário, nessa patologia, é presente hematúria, leucocitúria, é um sedimento urinário mais ativo, né? Você tem proteinúria também, tanto pela lesão física, como também pela presença de imunocomplexo na região subepitelial. Mas essa proteinúria é numa quantidade menor do que a gente observa nas patologias nefróticas, né? Ao mesmo tempo, eu posso ter quadros um pouco mais subagudos, não tão agudos como o GNDA, com padrões inclusive misto aí, de um padrão nefrótico e nefrítico. Exemplo, a glomerulonefrite membrana proliferativa. O que acontece? Então, comparando com a própria GNDA, você tem proliferação de células mesangiais, mas no interior do capilar há um recrutamento menor de polimorfonucleares. Além disso, quando você vai observar a questão dos imunocomplexos, a maioria dos imunocomplexos ou está na região mesangial ou região subendotelial. Mas exatamente pela presença dessas estruturas de imunocomplexo e polimorfonuclear, o sedimento urinário também é ativo, com hematúria, com presença de leucócitos, né? Mas de uma maneira menos pronunciada que a GNDA. Ela tem um curso muito mais subagudo e às vezes até insidioso, a membrana proliferativa, tá? Então, é importante essas representações dos desenhos para a gente tentar entender onde podem se depositar esses imunocomplexos, que podem dar característica da doença, e explicar um pouco dessas manifestações clínico-laboratoriais, além da presença de proliferação das células residentes, como também do influxo do tipo de células inflamatórias nessas patologias. E aí, quando colocamos lado a lado biópsias de paciente com uma patologia onde ele tem manifestações sindrômicas de síndrome nefrótica ou de síndrome nefrítica, dá para observar muita diferença em relação ao aspecto dessa histopatologia. Então, aqui de uma síndrome nefrótica de um paciente com síndrome com glomerulonefrite membranosa e um paciente aqui com uma GNDA, né, onde você tem essa intensa reação inflamatória, exudativa, mudando completamente a arquitetura do glomérulo. Então, esse aspecto microscópico ele vai ser parte do meu embasamento para eu dar o diagnóstico etiológico de que tipo de patologia está cursando, ou com a síndrome nefrítica ou com a síndrome nefrótica. E aí, quando é que eu posso suspeitar de uma doença glomerular ou de uma glomerulopatia? Nem sempre vai estar muito claro para mim a diferença. Porém, eu posso ter situações ou elementos da minha história clínica e do meu laboratório que podem me indicar e me orientar num sentido maior de uma doença glomerular. Primeiro, proteinúria. Então, a proteinúria, principalmente na forma de albuminúria, né, ela tem uma relação muito próxima
com patologias que lesam o glomérulo. Hematúria glomerular. Sabemos que a hematúria ela pode se manifestar ou de uma origem glomerular ou não glomerular, muitas vezes associada à via urinária inferior. Como é que eu posso diferenciar isso? A hematúria glomerular ela está manifestada na presença ou de hemácias dismórficas ou então na presença de cilindros hemáticos. Vai ter um diapositivo posterior que eu vou exatamente mostrar essas alterações. Esse dado é importante, pessoal, principalmente quando vocês estiverem nos ambulatórios, porque o sumário de urina muitas vezes coloca hemácias bem e mal preservadas. Não tem a ver isso com hemácia dismórfica, ok? O dismorfismo eritrocitário ele é pesquisado à parte, onde a gota da urina é colocada numa microscopia de campo escuro e vão ser analisadas essas hemácias. Se elas tiverem em formato de um aspecto de Mickey Mouse ou de anel, seria esse dismorfismo, essa alteração do formato dessas hemácias que são encontradas no sumário de urina, e você tiver mais de 10 a 15% dessas estruturas, que são chamadas até essas hemácias dismórficas como acantócitos, isso é indicativo de doença glomerular. E ou a presença de cilindro hemático, onde aquela hemácia passou pelo glomérulo, tomou uma forma também dismórfica, mas se agregou e se acoplou a proteínas que eu tinha dentro daqueles meus túbulos contorcidos e dos meus ductos coletores. E aí, na urina, tem um formato de um cilindro avermelhado, né, como a gente vai ver. Outro aspecto que chama a atenção para a patologia glomerular, além da proteinúria e da hematúria, seria a perda da função renal. Lógico, se você está tendo uma lesão da barreira de filtração glomerular ou uma infiltração de células inflamatórias, você perde a capacidade de permeabilidade daquela barreira de filtração. E a tendência a acontecer é o quê? Retenção de escórias nitrogenadas, como ureia, creatinina, né, e outros elementos, e também a retenção hidrossalina, uma vez que a minha barreira não está funcionando. Então ela está repleta de substância ou está lesada, onde eu não consigo, no caso, fazer a excreção de líquidos, de eletrólitos e desses elementos aí do catabolismo proteico. Tá? Então, a insuficiência renal é um outro dado que me chama a atenção para a doença glomerular. Como consequência disso, uma vez que eu tenho uma retenção hidrossalina, eu tenho situações de hipervolemia e de aumento da pressão hidrostática sistêmica, pode também se apresentar com hipertensão arterial. Seria um outro aspecto. E por último, também como consequência de tudo isso, da retenção hidrossalina ou de perda proteica exagerada, porque com a perda da proteína, ou seja, proteinúrias maciças, pode acontecer o quê? Uma queda da pressão coloidosmótica plasmática. E como nós vimos nas forças de Starling que participam do mecanismo fisiopatológico do edema, uma pressão coloidosmótica plasmática reduzida facilita a retenção de líquido no terceiro espaço, né, causando o edema. E aí a representação exatamente das hemácias dismórficas, que são chamadas acantócitos, esse aspecto aqui parecendo de Mickey Mouse, ou aspecto em anel, certo? E os cilindros hemáticos, que são as hemácias que passaram lá pelo glomérulo e se acoplaram com proteínas residentes aí nos túbulos contorcidos e ductos coletores. E na urina esse aspecto cilíndrico avermelhado, seria o cilindro hemático. Então são condições patognomônicas para uma hematúria de origem glomerular. Então, a partir de então, a gente pode levar em consideração que as síndromes glomerulares elas podem se comportar de acordo com alguns padrões, a depender das características clínico-laboratoriais. Eu posso ter um padrão nefrótico puro, um padrão nefrítico puro ou uma combinação desses dois padrões, certo? Então, o que caracteriza a síndrome nefrótica? Então, a frequência dessas manifestações de proteinúria mais maciça e de edema mais pronunciado é mais comum na síndrome nefrótica do que na síndrome nefrítica. Já a hipertensão, a hematúria e a insuficiência renal,
elas são mais presentes e com a frequência maior na síndrome nefrítica. Mas nada me impede de eu ter os dois padrões, um padrão nefrótico e um padrão nefrítico, certo? Então é importante eu entender essas características para eu diferenciar um paciente que apresente um componente de síndrome nefrótica, e aí eu vou ter patologias mais associadas a uma síndrome nefrótica pura, e pacientes que apresentam, por exemplo, edema imatura, hipertensão, insuficiência renal de forma mais pronunciada, que estão mais para o polo da síndrome nefrítica. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso descartar patologias que podem cursar com os dois padrões sindrômicos, certo? Vamos ver isso melhor. Então, para o meu diagnóstico final, eu vou depender da clínica, e se o paciente apresenta mais um quadro de uma síndrome nefrítica, uma síndrome nefrótica com um padrão misto, o laboratório que vai me auxiliar nessa clínica, né, tanto em relação à confirmação de presença de proteinúria, né, como é o sedimento urinário desse paciente, como também ele pode me fornecer dados de doenças imunológicas ou doenças infecciosas. Muitas vezes no laboratório, numa avaliação da doença glomerular, eu vou ter que pedir complemento total e frações, tipo CH50 é um complemento total, C3 e C4 são frações desse complemento total. Sorologias, por exemplo, para vírus B, vírus C, HIV, vai ser importante porque esses agentes infecciosos estão muitas vezes associados a patologias glomerulares, certo? Função renal, ureia, creatinina, sódio, potássio, como eletrólitos, né? Então vai ser importante também no meu laboratório para eu ver a manifestação que essa clínica está me fornecendo como exame complementar. E por último, para fazer parte da tríade em relação ao diagnóstico da doença glomerular, eu vou precisar de uma biópsia renal, certo? Na maioria das vezes, a gente vai ver ao longo do módulo que eu vou ter indicações de biópsia renal. Mas considerando um paciente adulto, fora um diabetes em que não mude o padrão, né, ou doenças sistêmicas mais claras, a grande maioria desses pacientes vão precisar de uma biópsia renal para eu ter meu diagnóstico etiológico da doença glomerular. Como então a gente pode fazer o link entre o diagnóstico sindrômico e a doença glomerular? Então, tem patologias que cursam mais com síndrome nefrótica pura, como a lesão mínima, a glomerulosclerose segmental e focal e a glomerulonefrite membranosa. Elas cursam muito mais com aquele padrão do síndrome nefrótico, padrão puro. Existem etiologias que cursam mais com síndrome nefrítica pura, onde prevalece edema, hipertensão e insuficiência renal, como a gente viu no diagnóstico sindrômico, como a glomerulonefrite difusa aguda, a glomerulonefrite lúpica e a glomerulonefrite crescêntica. Essa última etiologia aqui, na realidade, ela é um grupo de várias doenças, né? Inclusive que o lúpus pode se comportar como uma forma crescêntica. Esse termo crescêntico é mais em relação à histopatologia, que na histopatologia vai mostrar alterações no glomérulo que lembram crescentes, né? Então daí esse termo crescêntico. Sindromicamente, essas glomerulonefrites crescênticas, elas se comportam como glomerulonefrites rapidamente progressivas. O que seria isso? São condições onde os pacientes evoluem com insuficiência renal em questão de dias a semanas. E são quadros bem graves, que muitas vezes esses pacientes precisam de um suporte de diálise, tá? Por conta da rapidez da evolução da doença. Como eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre crescêntica, né? Então eu vou dar alguns dados adicionais só para facilitar o conhecimento de vocês. Como eu posso também ter patologias glomerulares que têm um componente misto, que tem tanto componente nefrótico como componente nefrítico, como a membrana proliferativa. E eu posso ter uma etiologia de doença glomerular que ela pode caminhar desde um padrão nefrótico puro, um padrão misto, ou então um padrão nefrítico puro, que seria a glomerulopatia da IgA, certo? Que seria esse tipo de patologia, que ela cursa com esses três tipos de padrões.
Além das doenças associadas a imunocomplexo, como eu coloquei em relação a padrão puro de síndrome nefrótica e que pode se comportar como uma síndrome nefrótica pura, a gente tem a glomerulopatia por lesão mínima, né? Essa é uma patologia que acomete mais crianças, mas pode cometer adultos, mas é mais comum na faixa etária da infância, né? O que seria essa doença? Aqui eu coloquei inicialmente um glomérulo normal desenhado, como a gente já viu nos outros diapositivos, e uma microscopia eletrônica mostrando essa barreira de filtração glomerular também do aspecto do glomérulo normal, certo? Só para a gente visualizar melhor o que acontece nessa glomerulopatia por lesão mínima. Então, nela ocorre muitas vezes o quê? O achatamento dos processos podostários, provavelmente por disfunção linfocitária. Produzem substâncias que alteram que lesam o podócito e ele perde aquele citoesqueleto normal. Com isso eu vou perder exatamente o quê? Aquela minha barreira de seletividade, a perda das cargas negativas. Então esses pacientes se caracterizam por quadros nefróticos, com proteinúria maciça, muitas vezes sem hipertensão e sem alteração de função renal. E muita perda de proteína para o espaço urinário, proteinúrias maciças. Se eu fosse colocar aqui na microscopia eletrônica, há como se fosse uma fusão desses podócitos, o achatamento desses podócitos, e praticamente a minha barreira de filtração glomerular vai ser dependente da membrana basal e do endotélio fenestrado, certo? Então, é o que acontece em relação à microscopia nesse tipo de lesão glomerular. E por último, o que seria glomerulonefrite crescêntica? Então, como eu já introduzi anteriormente, é um padrão de lesão que formam crescentes na biópsia renal e elas podem ter relações com várias etiologias. Como é que pode ocorrer a formação do crescente? Não se sabe muito bem por que mecanismo, mas talvez por doenças que ataquem a membrana basal glomerular ou imunocomplexos que lesem essa barreira de filtração glomerular, né? Ou então doenças vasculares que lesem esse endotélio, pela perda da ultraestrutura da barreira de filtração glomerular, há uma migração de monócitos, macrófagos para o espaço urinário e uma indução exatamente dessas células parietais epiteliais que recobrem a cápsula de Bowman, causando uma proliferação dessas células. Além dos monócitos e do macrófago, eu vou ter também ativação de fibroblastos, produzindo fibrina aqui nessa região, certo? E que inicialmente eu tenho uma proliferação celular, então que seria um crescente celular. Aí ele vai ocupando essa região do espaço urinário e vai comprimindo meu tufo glomerular, até se tornar o quê? Um crescente fibroso, né? Ele pode caminhar para esse crescente fibroso ou, a depender do meu sistema imunológico em conter esse processo de reparo de proliferação celular, pode se recuperar. A grande maioria das vezes, esses crescentes celulares eles progridem para crescente fibroso. E aí o que vai acontecendo? O glomérulo ele vai sofrendo danos progressivos. Naquela região glomerular, você acaba só tendo fibrose. Então você vai perdendo as suas unidades glomerulares e com isso o paciente vai desenvolvendo uma insuficiência renal, que se passar de uma fase crescente celular para uma fase crescente fibrosa, se torna o quê? Uma doença renal crônica. Você não tem mais componente celular para recuperação e restituição do seu glomérulo. Daí a necessidade de ter intervenções terapêuticas rápidas nessas situações, com necessidade de uso de corticoide e outros imunossupressores para conter essa proliferação celular que pode muitas vezes ter como consequência uma doença renal crônica instalada, certo? Então, que etiologias podem cursar com a glomerulonefrite crescêntica, que seria mais uma vez um diagnóstico histopatológico, sindrômica glomerulonefrite rapidamente progressiva? Quais seriam essas etiologias? A gente tem pelo menos 4 grupos relacionados à glomerulonefrite crescêntica. O tipo 1 seria como houvesse uma
um anticorpo anti a membrana basal glomerular, lesando aqui. É o que acontece na síndrome de Goodpasture. Além da lesão da membrana basal glomerular, há também lesão da membrana basal a nível de alvéolo. Por isso que esses pacientes apresentam uma síndrome pulmão-rim, com hemoptise, hemorragia pulmonar e disfunção renal. O tipo 2 pode ser por qualquer tipo de imunocomplexo. Então, o lúpus ele pode causar uma lesão da barreira de filtração pela deposição do imunocomplexo. A nefropatia da IgA, pela deposição da IgA, também pode causar essa deposição. E a própria GNDA, que a gente viu, também pode causar, pela presença dos imunocomplexos, lesão dessa região da membrana basal e, a partir daí, se desenvolver um quadro crescente ou rapidamente progressivo. Então, seria o tipo 2. O tipo 3 de subgrupo relacionado à forma crescente seriam as vasculites de pequenos vasos, como a granulomatose de Wegener ou a poliomielite microscópica. É um grupo de doenças que levam a uma lesão endotelial e, a partir daí, você pode ter lesão da barreira de filtração glomerular e se caracterizam por ter um complemento sérico normal, por isso que é chamado de paucimúnia, uma pobreza imunológica. E elas têm anticorpos que podem marcar e facilitar no diagnóstico da doença, como o C-ANCA ou o P-ANCA, a depender da etiologia da vasculite. Certo? E o tipo 4 é como se tivesse uma combinação de lesão de membrana basal e também da vasculite de pequenos vasos, que seria aí o duplo anticorpo. Seria a presença tanto de anticorpo antimembrana basal, que facilita o caso da lesão da membrana basal, com a presença de C-ANCA ou P-ANCA. Ok? E só a título adicional para vocês entenderem um pouco mais. Isso aí não vai ser cobrado de vocês. Mas é importante a gente entender o mecanismo patogênico para entender como é que se dá a manifestação clínica dessa doença. Daí a questão da gravidade por uma perda muito rápida de função renal. E se você não agir nessa doença revertendo, vai formar crescentes fibroses e você vai perder os glomérulos, ou seja, as unidades responsáveis aí pela filtração glomerular. E aí a representação da microscopia óptica desse paciente, de um paciente que desenvolveu uma forma crescêntica. Se a gente for acompanhar aqui, essa parte aqui é o espaço urinário, ela está repleto de células. E olha como é que está o tufo glomerular. Então, como se fosse comprimido. Então eu tenho uma pressão externa que vai exatamente evitar com que a minha unidade de filtração glomerular ela trabalhe filtrando esse plasma, né? E com isso o paciente rapidamente desenvolve uma insuficiência renal, certo? Então, se eu for notar com as setas aí, é como se o capilar glomerular tivesse verdadeiras, no caso, colapsos pela proliferação e ocupação do espaço urinário pela esse tipo de doença aí que envolve essa resposta imunológica violenta. Agradeço a atenção de vocês, estudem e vamos aplicar os nossos conhecimentos na aula aí da próxima sexta-feira. Grande abraço a todos.